Bom dia, irmãos. A paz do Senhor para todos, né? Vamos iniciar mais uma aula aqui, uma aula de revisão da lição 10. A lição 10, o nosso pastor, nosso professor Ebenezer, ela deu ela partida em três aulas consecutivas, né? E foi muito bem explorado por ele todos os temas, né? Então, só para deixar alinhado, né? Eu vou estar falando sobre a primeira parte da revista e a irmã Cristina vai estar falando sobre a segunda parte. Eu vou falar, né? Escolhi tipo um tema, né, para falar, mas dentro desse tema eu vou falar mas a maioria das coisas que o Ebenezer praticamente já falou, só que de uma maneira mais, vamos dizer assim, de uma maneira que eu possa influenciar vocês a fazer mais a oração, tá certo? Eu vou falar verdadeiramente de Jesus, né? Jesus é o nosso maior exemplo, né? Nosso exemplo. E Jesus orou muito, mesmo ele, né? Nós sabemos que ele veio como homem, né? E era Deus também, tá certo? Não podemos separar uma coisa da outra. Mas enquanto ele viveu aqui, verdadeiramente ele era homem. Então, para nos dar o exemplo, né? Até porque ele se desfez, né? Como está escrito na sua palavra, que ele se desfez da sua glória para poder estar vivendo a vida como nós aqui vivemos a nossa vida, tá certo? Só que uma grande diferença, sem pecado, né? Devido ao nascimento dele, né? Através da Virgem Maria lá, devido ao seu nascimento. Mas tudo isso, né? Nos aponta para quê? Para que nós tomamos o exemplo dele, tá certo? Então eu vou falar praticamente a mesma coisa que o Ebenezer falou, mas fazendo essa comparação com Jesus. Qual foi as atitudes que ele teve? Como ele fazia, tá certo? Então eu preparei um texto aqui, eu estou mandando esse texto para vocês, esse texto tem muita referência bíblica, muita, tá certo? Eu não vou citar todas as referências, tá certo? E as referências elas vão na parte de baixo, né? Depois que eu mandar esse texto para vocês, as referências estão lá no final, referências estão todas as referências lá. Se vocês quiserem acompanhando, tá certo? Vocês abrem o arquivo que está lá em PDF e esse arquivo vocês vão ver nas referências ali, tá certo? Então é isso, né? Lição 10, a verdadeira devoção, né? A oração. E vamos dizer assim, a primeira parte, né? Depois a irmã Cristina vai dar a segunda parte. Bom, Jesus orou sem cessar, tá certo? Jesus, né, ele orou sem cessar. Nós sabemos, nós que lemos a palavra, nós vemos toda hora Jesus saindo para orar, né? Então ele teve esse êxito, né, na vida dele. E isso é o nosso maior exemplo para que nós possamos orar sem cessar, né? Então, qualquer leitura dos evangelhos deixa muito clara a prática constante de oração na vida de Jesus. Algumas coisas que o apóstolo fizeram e falaram mostram como ele perceberam estes hábitos de oração. Eles pediram que Jesus lhe ensinasse sobre a oração, como tinha observado o exemplo dele, lá em Lucas 11:1, né? Lucas 11:1 fala o seguinte: Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João, né, João Batista, ensinou os discípulos dele. Tá certo? Essa foi uma solicitação, né, dos próprios discípulos. Né? A facilidade de Judas em encontrar Jesus mostra que os discípulos bem conheciam a prática dele de se isolar para falar com o Pai. Está lá em João 18:1, tá certo? 1 e 2. Ele sabia onde Jesus estava. Por quê? Já sabia que ele se afastava para orar. Né? Jesus Cristo, a pessoa que mais entendia o valor da comunhão com o Pai.
constantemente procurava conversar com ele. Podemos aprender muito do exemplo da oração de vida de Jesus. Esse é que é o interessante de todo o contexto que a gente vai ler, vai ver agora, tá certo? Ele tinha uma verdadeira comunhão com o Pai, certo? E ele demonstrou isso, fazendo dessa maneira de oração, tá certo? Então vamos lá. Em um dia muito difícil, Jesus orou, né? Então nós temos lá em Mateus 14, nós vamos ver algumas coisas de Mateus 14. Para apreciar o exemplo da oração em Mateus 14, devemos primeiro juntar algumas informações sobre o contexto do dia aqui citado. Juntando informação dos vários relatos bíblicos, parece que todas as seguintes coisas aconteceram em um pouco de tempo, talvez dentro de um período de 24 horas, né? Então tá lá. Jesus recebeu a notícia da morte de João Batista, né? Vieram os discípulos, está lá em Mateus 14, 12. Eles deram a notícia a ele. Logo depois, né, os apóstolos voltaram da sua missão e relataram a Jesus tudo o que acontecera. Está lá em Marcos 30. Né? Então daí em diante a gente vai ver Marcos, eu queria ler um trechinho para vocês até Marcos 6, 30 até 34. Né? Vamos ver aqui. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhes relataram tudo o que tinha feito e ensinado. E ele lhe disse: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades. E chegando antes deles, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes. Né? Então nós vemos aí em Marcos 6, de 30 a 34, né, os trechos que nós vamos ver aqui. Os apóstolos voltam da sua missão e relatam a Jesus tudo o que aconteceu. Marcos 6, 30, tá certo? Tantas pessoas queriam a atenção deles que não conseguiam comer ou descansar. Está lá em Marcos 6, 31. Saíram para descansar. Eles tentaram, né? Saíram para descansar. Marcos 6, 31 a 32. Né? Eles saíram para descansar. Mas você vê que no texto eles não conseguiram. Outras pessoas o seguiram e Jesus parou para lhes ensinar. Marcos 6, 33, 34. Né? Jesus realizou um dos seus milagres mais notáveis quando alimentou a multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Né? Então ele fez um grande milagre. Né? 5.000 homens que era a maneira de se contar antigamente, eles só contavam os homens. Mulheres e crianças eles não contavam, tá certo? Então é provável que teria mais de 15.000, sei lá, o dobro ou o triplo dessa contagem. Né? Depois de mandar os apóstolos na frente e dispensar a multidão, ele subiu um monte para orar. Então, depois disso, todo esse dia, né, isso não parou ainda não. Depois de todo esse dia, ele ainda subiu ao monte para orar. Está lá em Mateus 14. Vamos ver Mateus 14, 12. Né? Mateus 14, 21 e 23. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Então vocês veem, depois de passar todo esse dia, o dia dele não acabou ainda. Ele subiu para orar, tá certo? Com este entendimento de contexto de um dia difícil e cansativo, podemos ver melhor o significado da noite que Jesus passou orando. Aí é que está o significado da oração. A sugestão de Jesus, eles haviam saído para descansar,
certo? Mas o relato não fala nada de Jesus dormir. Quer dizer, ele mandou os discípulos descansar, mas ele mesmo não descansou. Ele ficou no monte até a quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, né? O dia seguinte também foi muito exigente. Jesus começou o dia andando sobre o mar e acalmando uma tempestade. Está lá em Mateus 14, 25 e 32. Depois ele fez uma pregação difícil e dura que causou o afastamento da multidão. Está lá em João 6, 22, 6,60 e 6,66. Esse pedacinho eu queria ver com vocês, que é a parte da multidão, né? De João. A parte da multidão todo mundo sabe, né? Ele foi, pensaram que ele era um fantasma, né? Aí Pedro fala, deixa que eu vá até o Senhor. Aí Pedro vai andando sobre as águas, né? E acaba prestando atenção mais no que estava fazendo do que prestando atenção no Senhor, né? E eles vão para o barco. Mas aí acontece isso. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo esse partido sozinho, né? João 6, 22. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem poderá suportá-lo? Está lá em João 6, né? Vocês têm que ler o capítulo todo para vocês entenderem essa parte. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, já não andavam mais com ele, tá certo? Então você vê, ele deu um discurso duro, né? O que nós podemos aprender desse exemplo? Quando Jesus teve de escolher entre dormir e orar, né? O mesmo estando cansadíssimos, ele orou. Tá certo? Muitas das vezes a gente é chamado a orar. Nós somos chamados a orar de madrugada, né? Deus nos acorda e a gente briga com isso, né? E muitas das vezes a gente quer dormir, né? Mas você vê, Jesus deixou esse verdadeiro exemplo, né? Quando Jesus teve de escolher entre dormir e orar, mesmo estando cansadíssimo, ele orou. Aí você vai dizer, Jesus era Deus, não se cansava. Não, Senhor. Jesus, enquanto esteve aqui, nesse planeta, nesse plano, ele era homem. Ele fazia tudo o que eu faço, tudo o que você faz. Tá certo? Ele tinha que comer, ele tinha que, né, fazer toda a operação que um ser humano faz. Não pensa que porque ele abdicou de ser sobrenatural aqui, tá certo? Então ele estava realmente cansado, né? O fato de ele procurar um lugar afastado mostra a importância de oração a sós com Deus. É a grande importância. E num momento de crise, diante da necessidade em tomar uma decisão difícil, Jesus buscou o Pai em oração, como nós precisamos imitar este exemplo do Filho de Deus. Ele, sendo Jesus, né, nós sabemos, ele tinha essa comunhão com o Pai, tá certo? Ele tinha essa comunhão com o Pai porque ele passava por coisas demasiadamente, ele suportava coisas piores que nós suportamos, tá certo? Mas isso não quer dizer que nós não podemos ter essa relação com o Pai, tá certo? Nós devemos ter essa relação. Por quê? O que Deus quer de nós? Ele não quer sacrifícios, ele quer intimidade, ele quer relacionamento. A gente sempre tem falado nisso aqui. Deus quer de nós relacionamentos, tá certo? Então, a importância que Jesus, que eu estou falando só sobre Jesus, mas que vocês veem o quanto ele orava, o quanto ele fazia, né? Essa é a grande importância da oração, de nós estarmos sempre, sempre, sempre orando, a todo tempo, conversando com Deus, falando com Deus, né? Eu, por exemplo, às vezes quando estou no carro sozinho, eu estou falando com Deus, estou ouvindo um louvor, estou falando com Deus. Para quê? Esse contato é o que Deus quer.
Nesse contato, quanto mais intimidade com Deus você tiver, né, mais coisas serão reveladas a ti, mais coisas serão nos reveladas, né, através da palavra, porque a pessoa que ora, está sem constante oração, ela tem também a dedicação de estar sempre lendo a palavra. Não pode ter uma coisa e falhar a outra, né? Nós vamos ver aqui que fala sobre a palavra, né? Mas o interessante da oração é essa intimidade, porque aí você, tendo intimidade, você sabe o que o Pai quer e você se coloca na posição que Ele quer, né? Então vamos lá. Antes de tomar uma decisão crítica, Jesus orou, né? Nós vamos ver lá Lucas 6, 12, 16. Vamos ver. Lucas 6, 12 a 16. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, o que se tornou traidor. Né? Então, você viu aqui, ele passou a noite orando porque ele tinha que fazer uma escolha. Uma escolha de quem? Daqueles que iriam levar a igreja do Senhor, né? Jesus preparou esses como apóstolo para levar o nome do Senhor, para trazer para nós, que nós estamos hoje aqui separados depois de 2000 anos, nós estamos falando sobre Jesus, comentando sobre Jesus, aprendendo como Jesus e crendo, né? Nós não podemos ser... Há pouco tempo eu fiz um vídeo falando sobre, né, oh meu Deus, conversão e convencimento, né? Convencido ou convertido. Nós estamos o quê? Convencidos ou convertidos? Tá certo? Convencido é aquele que sabe, Jesus existiu, acredita em Jesus, vai até na igreja, certo? Mas não quer seguir as regras que Jesus, né? Não quer abrir mão da sua, vamos dizer assim, dos seus pecados em si, né? Então essa pessoa, ela não está convertida, ela está convencida. Ela sabe, conhece, sabe que a igreja está certa, mas ela não tem a fé para poder seguir a Jesus. Ela não está convertida, ela está convencida de Jesus, tá certo? Então, o que nós precisamos estar? Nós precisamos estar convertidos. É o que diz aqui. Ele separou essas pessoas, né, para que levasse a palavra. E essas pessoas fizeram o que nós hoje estamos há 2000 anos depois falando. Tá certo? Para quê? Para que a pessoa creia, para que a pessoa seja salva, né? Para que a pessoa entenda, para que a pessoa nasça de novo. Nós falamos tudo isso nas aulas anteriores. É só vocês acompanharem aí que vocês vão ver, né? Antes de escolher os 12, Jesus passou a noite sozinho em oração. O que aprendemos, né? O que nós aprendemos dessa lição? Jesus, obviamente, considerou importante orar antes de tomar grandes decisões, como a de Jesus. Nossa vida deve ser voltada à vontade do Pai, e assim na oração procuramos alinhar a nossa vontade à dele. A oração não é para que o Pai faça a nossa vontade. Nós temos que entender isso. Nós pedimos, nós queremos carro, nós queremos casa, nós queremos um trabalho, nós queremos... Eu quero tudo isso, tá certo? Mas a oração, a finalidade dela maior, né, não é essa. A finalidade maior é a intimidade com o Senhor, para que nós podemos saber o que o Senhor quer para nós. Tá certo? Por quê? Por que isso? Porque se pondo na vontade do Senhor, todas as outras coisas serão acrescentadas a nós. Tá certo? E a nossa vida, ela será muito melhor, porque estamos
vivendo a vontade de Deus, né? E dentro da vontade de Deus, nós somos protegidos, nós somos preparados, nós temos força, tá certo? Mesmo nós vamos ver que Jesus passou a maior provação. A maior provação que ele passou, nós vamos ver agora. Mas ele obedeceu e fez a vontade de Deus. E com isso ele ganhou um grande prêmio, né? Ou a grande vitória. Uma grande vitória. Nós vamos ver agora. Quando enfrentou provações, Jesus orou, né? Jesus estava em Jerusalém se preparando para se sacrificar na cruz, com certeza a maior provação da vida dele. E a maior provação de todas. Enquanto os discípulos dormiam, ele orou, né? Nós sabemos esse relato. Quando os homens falharam, ele ficou só com o Pai, ele falou de sua angústia. Ele fez seu pedido, mas reconheceu a necessidade de se submeter à vontade do Pai. Ele não queria passar por aquilo. Ele pediu ao Pai para não passar. Mas ele reconheceu a necessidade de submeter à vontade do Pai. Ele ia passar uma grande dor, ele ia passar por uma vergonha inimaginável, tá certo? Ele ia passar por tudo aquilo. Mas depois que ele passasse por tudo isso, ele teria um nome, e esse nome está sobre todos os nomes, embaixo, acima, na terra, em todo lugar, tá certo? Então, ele sabia que tinha que fazer a vontade do Pai, mesmo sabendo que aquela vontade era uma vontade dolorosa, né? Muitas das vezes nós não queremos fazer nem um pouquinho. Qualquer coisinha que nos aflige é, ai meu Deus, né? O que aprendemos? Mais uma vez observamos a escolha entre dormir e orar. Os apóstolos dormiram. Todo mundo sabe esse trecho da Bíblia, todo mundo sabe. Em seguida fugiram do perigo e até negaram o próprio Senhor, né? Jesus, porém, enfrentou sua maior provação com um controle que até assustou os homens que vieram prendê-lo, né? Vamos ler lá João 18, 4 a 6. João 18, 4 a 6. Esse pedacinho eu quero ler com vocês. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? E eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com ele. Quando Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Vocês entenderam? Sou eu. Ele se apresentou perante esses homens. Certo? Este exemplo de Jesus também ilustra a importância de orar conforme a vontade de Deus, né? Em 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, essa é a grande coisa. Nós temos que saber qual é a vontade do Senhor, para que nós possamos estar afinados com Jesus, afinados com o nosso Deus, né? Deus ouviu a oração de Jesus. Ele deu o que o seu filho mais queria. A vontade do Pai foi feita. Quando oramos com a vontade de Deus, acima da nossa, todas as orações são respondidas. Esse é o grande segredo. A vontade de Deus é soberana, soberana sempre. E a vontade de Deus é perfeita. Mesmo nós vemos ali o sacrifício que Jesus fez. Ele foi para a cruz, foi humilhado, foi chutado, foi cuspido. Fizeram tudo com ele.
mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele é a primícia daquilo que vamos ser na eternidade, tá certo? Ele ressuscitou, e ao nome dele todo joelho tem que dobrar. O que ele conseguiu, passando por toda essa dor, não tem ninguém que possa ter feito. Não tem ninguém. Só ao nome dele todo joelho dobrará. Toda língua confessará que ele é o Senhor. Que ele é o Senhor. Tá certo? Então respondeu, façamos a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus, nós temos que orar e entender o que Deus quer para nós. Jesus ensinou sobre oração, né? Não há dúvida da qualificação de Jesus para ensinar sobre oração. Focalizando 2 textos, podemos observar alguns princípios básicos que ele nos ensinou para as conversas dos homens com o seu Criador. Uma das coisas mais importantes é de manter o foco em Deus, né? Que nós estamos falando o tempo todo. O propósito da oração não é chamar a atenção para si. Devemos falar com Deus e glorificar o nome dele, né? Está lá em Mateus 6, 5, 8. Né? Vocês sabem o que é isso aí. O problema não é orar em público. O erro condenado é a oração para engrandecer o homem. O problema não é orar em público. Nós podemos orar em público, mas nós não temos que fazer a oração para engrandecer o homem, usando palavras bonitas, né? Por quê? Isso só vai engrandecer ao homem, só para que todos me vejam. Então bota uma melancia no pescoço que aí todo mundo vai achar interessante e vai me ver, tá certo? Se você quer aparecer, né, como a gente costuma dizer no ditado, bota uma melancia no pescoço, tá certo? Mas não é esse o dilema. Considerando o exemplo de oração em Mateus 6, de 9 a 15, e Lucas 11, de 1 a 4, percebemos alguns elementos fundamentais da nossa conversa com Deus. Ele não deu aqui palavras para serem repetidas sem sentido, mas mostrou que as nossas orações devem incluir, primeiro, honra para Deus, certo? Respeito pela vontade de Deus em primeiro lugar. Entendimento da nossa dependência em Deus pelas necessidades da vida. Tudo nós dependemos de Deus. ênfase na comunhão com Deus. Para manter essa comunhão, precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Observe a condição dada em Mateus 6, 14 e 15, né? Que é a continuação, né? Precisamos de ajuda para vencer a tentação, né? Lá em Mateus, eu não vou ler, que isso é trabalho para vocês, mas vocês têm que ler Mateus 6, fala sobre a oração do Pai Nosso e fala também sobre isso aqui. ênfase na comunhão com Deus. Para manter esta comunhão, precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, né? Vamos lá. Jesus morreu como viveu, em oração, tá certo? E como morrer, como vivemos? É como morrer, né, como vivemos. Se viver na violência e rebeldia, é provável que morrerá assim. Se viver falando para ajudar, ensinar e edificar, é provável que estas coisas sejam as últimas preocupações da vida. Quando dedicamos a vida para aprender um modo de viver, é pouco provável que vamos escolher outro caminho na hora da morte. Jesus não é exceção a esta tendência. Ele viveu orando e morreu orando, né? Então nós temos lá Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Jesus confiou no Pai até seu último suspiro. Isso é que é confiança em Deus. Isso é que é confiança. Você gostaria de morrer com uma oração nos lábios? Era bom assim, né? Gostaria de passar desta vida para a eternidade já conversando com Deus?
Lembre-se de que as pessoas morrem como vivem. Viva conversando com Deus, falando com Ele em oração e ouvindo a palavra dele no estudo das Escrituras. Não podemos desprezar as Escrituras, de jeito nenhum. As Escrituras e a oração é importantíssimo. E assim terá a expectativa de morrer em comunhão com seu Criador e Redentor. Bom, irmãos, conclusão. A melhor conclusão ao ensinamento e exemplo de Jesus sobre a oração vem dos seguidores dele. Os apóstolos entenderam a importância desta lição, priorizando a oração e o ministério da palavra. Está lá em Atos 6:4, né? Nós sabemos o que está lá em Atos 6:4. Quanto a nós, nos congregaremos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Certo? É o que está escrito em Atos 6:4. Nós devemos aprender com o exemplo de Jesus e seguir a instrução de Paulo. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. E assim manteremos a comunhão constante com Deus, começando nessa vida e continuando por toda a eternidade. Bom, irmãos, espero que tenha ajudado aí nessa parte de oração. Eu queria trazer essa parte firmando sobre Jesus, porque Jesus é o nosso exemplo, tá certo? Então eu queria finalizar com isso. Que fique na cabeça dos irmãos o exemplo de Jesus. E que mesmo ele, quando ele foi para a cruz, né, ele teve vitória. Porque a cruz não foi derrota, a cruz foi vitória, tá certo? Queria fazer uma oração para os irmãos, não fiz a oração no início, mas vamos fazer a oração agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, essa EBD, esse nosso momento de poder falar com nossos irmãos, de explicar nossos irmãos a palavra e de estarmos mais em comunhão com eles. Passamos um momento difícil dessa pandemia, mas que tudo, Senhor, seja para a sua honra e sua glória, como está escrito aqui na sua palavra e como nós vimos aqui a importância da oração. Portanto, Senhor, dá-nos, Senhor, força, dá-nos vontade e que essa EBD consiga alcançar os corações dos irmãos e o meu coração também. Primeiro, a palavra corta no meu coração, mas depois ela também vai cortar no coração dos irmãos. Obrigado por tudo, por todas as coisas, e que tudo seja para a sua honra e sua glória. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, fiquem com Deus, que a paz do Senhor esteja com vocês, e agora depois assistam a aula da irmã Cristina, que vai dar continuidade falando sobre isso, sobre a oração e sobre o que devemos fazer. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.